Oi, hoje nós vamos fazer esse batimão lindo da coleção Limão Siciliano. Gente, eu quero dar uma dica para vocês que é super opcional, mas é para vocês saberem que tem essa possibilidade, né, esse recurso para vocês utilizarem, e ele dá um acabamento muito bacana em algumas peças em que faz sentido aplicar ele, como nessa daqui, que é essa entretela aqui super fininha, mas ela tem cola, tá? Ela é uma entretela da Lola e é uma entretela gramatura 20. Aqui os detalhes dela. E ela tem cola. Então, o que ela vai fazer? Ela vai segurar a trama desse tecido, não vai deixar o tecido trabalhar, né? Então, como essa nossa peça, ela tem esse trabalhado de quadradinhos aqui, como eu não engomei esse tecido, para ele não dar uma enrugadinha, mesmo que seja mínima, eu vou colocar essa entretela. Então, é para vocês saberem que tem esse recurso. E essa peça a gente até quer que ela fique um pouco mais estruturadinha, então no resultado final a entretela não vai interferir, até porque ela é bem fininha, tá? Então, ela tem um lado, ó, que tem um leve brilho, que é o lado que tem a cola, e um lado fosco. Então, o lado com a cola eu vou colocar virado pro meu trabalho, aliás, pro meu tecido. Vou colocar um outro retalhinho de tecido aqui por cima, que eu uso esse pedacinho de tecido, ele até tá meio sujinho, de sujeira do ferro, mas eu uso ele já para isso, para colocar aqui em cima e poder passar o ferro sem manchar. E eu venho e aplico ela com o ferro no meu tecido. Ó, eu vou virar, vou passar o ferro aqui também. E pronto, a entretela já está aplicada, ó. Então, ela vai proteger o tecido de evitar que ele enrugue, né? Então, vamos começar o nosso bordado. Já tô com a primeira marcação pronta. Eu tô usando aqui uma entretela rasgável, gramatura 60. E agora eu vou posicionar aqui o estruturador que eu vou utilizar nessa peça. Aqui eu vou utilizar a manta Jade, que é uma manta bem fininha, ela se assemelha ao feltro. Ela é até mais maleável que o feltro, não tem cola. Vocês podem utilizar outras entretelas, mas essa aqui ela tem a estrutura suficiente para o que eu preciso e também não é muito rígida, que vai dificultar na hora de desvirar a peça. Então, eu vou posicionar ela. Vou prender com fita. E vou voltar o meu trabalho aqui para a máquina, para ela prender essa manta Jade. A minha manta já está aqui presinha, ela fica bem firme. E agora eu vou vir com o tecido que eu apliquei a entretela, ó, tá? Eu vou colocar ele aqui em cima e vou prender com fita também, porque a cola dele é só no lado que foi colado no tecido, né? Ele não tem cola dos dois lados. Com o tecido preso, agora ele vai fazer o matelacê aqui dessa peça. Vamos lá, então. Depois de feito o matelacê, ele vai fazer a marcação de onde a gente vai aplicar o botão, para assim ficar bem retinho. Quem não quiser, pode pular essa etapa. Eu vou fazer a marcação aqui, tá? As próximas etapas é troca de linha do nosso desenho. Então, eu vou pular essa etapa e vou voltar aqui quando já tiver com o nosso limão siciliano bordado. Já estou aqui com o limão bordado. Olha que gracinha, gente. Olha que bonito que fica o acabamento aqui do matelacê. É um quilt, né? Enfim. Eu vou agora colocar o tecido pro forro, tá? E a gente vai colocar ele bem certinho, alinhado com essa linha horizontal aqui, tá? Então, eu venho com o tecido do forro. Eu já dobrei a beiradinha dele pra fazer o acabamento, tá? E essa beirada dele eu vou alinhar ali com a parte horizontal que eu falei pra vocês.
Nosso bordado foi finalizado, agora é hora de retirar do bastidor. Vamos recortar todo o excesso de tecido e entretela. Deixa eu retirar primeiro aqui essa entretela que eu esqueci. E vamos recortar com uma margenzinha de costura, meio centímetro mais ou menos. Aqui na parte de baixo, a gente deixa um pedaço do tecido maior para poder fazer o acabamento, mas eu vou retirar o excesso de manta. E vou deixar dessa forma. Eu viro, dobro bem certinho, para ele ficar retinho, e vou passar o ferro ou uma colinha pano aqui para vincar. Então, eu venho aqui com a minha cola pano, dou uma sujadinha aqui e colo. Uma dica também, já passar o ferro aqui, que ele cola na hora. Prontinho. Ó. Agora, nós vamos fazer uns picotes nas curvas, pra não ficar repuxando na hora de desvirar. Tem que tomar bastante cuidado para não cortar a linha. E agora, nós vamos desvirar o nosso trabalho. Eu vou pegar um desvira-boneca, um palitinho do desvira-boneca, e vou utilizar para me ajudar. E agora eu venho com o ferro de passar assentando. Pronto. Agora, pro pano, eu peguei uma toalhinha de lavabo que eu tinha feito errado. Cortei a barrinha dela, a barra de bordar, e ela ficou com 28 de altura por 30 de largura. E é ela que eu vou utilizar para fazer a toalhinha. Eu já fiz um outro teste assim e eu adorei o tamanho que ficou, mas vocês podem utilizar o tecido próprio de sacaria para fazer essa parte, podem utilizar outros tamanhos também. Então, eu vou dobrar aqui ao meio para marcar. A abertura da nossa peça tem 11 centímetros, então eu vou marcar aqui 5,25 para cada lado, para ter um pouquinho de sobra. E agora eu vou dobrar o meu tecido para ele ficar desse tamanho aqui. Eu dobro, trago ele até o centro e dobro novamente, tá? Dessa forma aqui, ó. Eu pego essa marcação aqui, seguro, dobro, venho até o ponto do meio, dobro pra fora e fica dessa forma. Eu passo uma colinha pano aqui pra isso não sair do lugar, pode prender com aqueles prendedorzinhos de tecido, mas eu acho a cola mais prática. Passo o ferro para ele já colar isso aqui na hora e já fica presinho.
E aí, eu venho fazendo a mesma coisa aqui do outro lado. Essa dobra, ela fica dessa forma aqui, tá? Vocês podem fazer as dobras de vocês de outra forma aí também. E agora eu encaixo isso aqui dentro da minha peça, do meu batimão. De forma que fique retinho. Prende um centímetro e meio pra dentro, mais ou menos, 1 centímetro, 1,5 centímetros. Ele encaixa bem certinho, ó. E a gente vai fazer uma costura aqui na beiradinha. Porém, eu também gosto de passar uma colinha aqui pra não sair do lugar, pra não ficar torto. Eu acho bem mais prático fazer dessa forma. Viro, passo aqui também. Seco com ferro. Agora, eu vou lá na máquina passar uma costurinha aqui. E já venho aqui, volto aqui com vocês pra gente fazer a aplicação do botão e finalizar essa peça. Já passei a minha costurinha aqui, tá bem firme. Gente, deixa eu mostrar pra vocês o que aconteceu. Eu passei o ferro muito quente aqui. Eu sempre falo pra vocês que a linha de bordado, ela é termosensível, né? Olha aqui o que aconteceu, ó. Eu passei o ferro muito quente, ele derreteu a minha linha, tá? Não me toquei que o ferro tava muito quente. Essa linha aqui era um pouco mais sensível e ela acabou derretendo, tá? Eu vou ficar com essa peça pra mim, então... Mas tem que tomar cuidado, tá? Coloquem sempre, quando for passar em cima do bordado, coloquem sempre um tecidinho pra proteger. Eu acabei não fazendo isso e estraguei a minha peça, tá? Eu vou vir com um agulhão, vou furar aqui na marcação do botão. E vou aplicar o botão Ritas. Eu dobro um tamanho que eu prefiro aqui pra fazer a alça. Pra mim assim já tá bom. Aperto bem, que ele mesmo já faz a marcação de onde eu tenho que colocar outra parte do botão. Eu gosto sempre de testar o botão. Pronto, certinho. E tá prontinho o nosso batimão, gente. Olha que prático de fazer e que peça linda que fica. Dá pra fazer todo um conjunto de peças pra cozinha nesse mesmo tema, né? Fica uma graça. Espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo grande e até o próximo vídeo.